o banquete no limiar da eternidade. Olá a todos, bem-vindos ao Crônicas Obscuras, Fatos e Segredos. Hoje, quero que vocês abandonem toda a lógica que aprenderam sobre a vida e a morte. Imaginem um lugar onde o fim não é um silêncio absoluto, mas o início da festa mais grandiosa que você já viu. Um lugar onde os mortos não são enterrados de imediato, mas são tratados como se ainda estivessem vivos. Recebem comida, conversam e até trocam de roupa. Bem-vindos a Tanah Toraja, nas terras altas de Sulawesi, Indonésia. Um lugar apelidado de a Terra para os Reis. Mas para o mundo exterior, é um território de mistérios profundos que desafiam a razão moderna. Talvez você já tenha visto vídeos nas redes sociais de corpos que parecem caminhar de volta aos seus túmulos. Ou ouviu falar de funerais que custam bilhões de rúpias mais caro que qualquer casamento de luxo. Mas você realmente sabe o que acontece por trás da névoa espessa que envolve esses penhascos? Seria apenas uma tradição antiga que se recusa a morrer? Ou existe uma tecnologia espiritual escondida, guardada a 7 chaves para não ser extinta? Muitos pensam que conhecem a história do povo Toraja. Dizem que é apenas sobre búfalos dançando e túmulos em rochas. Mas eu lhes digo, a história oficial é apenas a ponta de um iceberg muito profundo. Você já se perguntou por que, há milhares de anos, uma tribo isolada construiria casas com telhados em formato de barco, estando a quilômetros de distância do mar? Por que eles mantêm seus entes queridos em casa por meses, às vezes anos? Estariam eles esperando por algo? Ou sabem algo sobre a alma que a ciência moderna ainda não descobriu? Nesta investigação, não seremos apenas espectadores. Vamos dissecar cada camada de segredo trancada nos caixões de madeira Heron. Vamos descobrir por que o sangue de búfalos deve inundar a terra por uma única alma. Vamos explorar labirintos de cavernas, esculturas repletas de crânios que parecem vigiar cada movimento nosso. Preparem-se, o que vocês vão ouvir hoje pode mudar a forma como veem a existência e como encaram a própria morte. Os Toraja são apenas humanos comuns, ou seriam os guardiões de um portal entre dois mundos que sempre pensamos estarem separados? Não pisquem. O mistério começa agora com uma pergunta simples: o que realmente acontece quando o coração para de bater na Terra dos Reis? Contexto e a versão oficial. O enigma escrito no céu. Para entender por que o povo Toraja é tão obcecado pela morte, precisamos voltar no tempo, não apenas centenas de anos, mas milhares de anos atrás. Geograficamente, Tanah Toraja está encravada nas terras altas do sul da ilha de Sulawesi, uma fortaleza natural cercada por montanhas de granito que tocam as nuvens. Por séculos, esta região permaneceu isolada do resto do mundo, criando uma espécie de bolha temporal onde as tradições mais antigas permaneceram puras, intocadas pela civilização ocidental até o início do século XX. A história oficial que encontramos nos livros didáticos geralmente nos diz que o nome Toraja foi dado inicialmente pelo povo Bugi Sidanen, através da expressão Turiaja, que significa literalmente as pessoas que habitam as terras altas ou homens das montanhas. Outras versões sugerem Toral, significando pessoas do Ocidente. Quando os colonizadores holandeses penetraram nestas terras, no ano de 1906, eles tentaram mapear esta tribo dentro dos padrões que podiam compreender. No entanto, os exploradores europeus rapidamente perceberam que não estavam lidando com uma tribo primitiva comum, mas sim com uma sociedade possuidora de uma estrutura social extremamente complexa, dividida em 4 castas principais: a nobreza, os homens livres, os plebeus e os servos. Mas vamos olhar além dos registros coloniais. Se você perguntar aos Miná, os sacerdotes tradicionais, eles dirão que a história deles não começou com migrações humanas vindas da Ásia continental, como teorizam os arqueólogos modernos. A história deles começou no cosmos. Segundo a crença original, o Alaktu Dolo, que significa literalmente o caminho dos ancestrais, ensina que o primeiro antepassado dos Toraja desceu do firmamento através de uma escadaria colossal chamada Erandilangi. Esta escada não era apenas uma metáfora, mas uma conexão física entre o Criador, o Angmatua e os seres humanos na Terra. Essa crença explica o design bizarro de suas casas, as Tankana, com seus telhados curvos que desafiam a gravidade e se assemelham a navios,
Muitos pesquisadores oficiais teorizam que esta é uma homenagem aos barcos dos primeiros migrantes que cruzaram oceanos em tempos pré-históricos. No entanto, uma hipótese alternativa sugere que aquela forma não representa um barco marítimo, mas sim uma nave celestial ou os chifres de um búfalo divino. Cada centímetro de uma tancana é coberto por entalas detalhados dominados pelas cores vermelho, preto, amarelo e branco. Estas 4 cores não foram escolhidas ao acaso, elas representam os 4 pontos cardeais e os 4 estágios da vida humana. Na versão oficial contada hoje, o governo reconhece o Alacto Dolo como parte do patrimônio cultural nacional e a grande maioria da população professa formalmente a fé cristã. Contudo, existe uma anomalia gigantesca aqui. Embora frequentem igrejas aos domingos, eles continuam a realizar sacrifícios de dezenas de búfalos em cerimônias fúnebres que podem durar 7 dias e 7 noites sem interrupção. Oficialmente, o governo vê isso como preservação cultural e turismo. Mas para nós que investigamos as sombras, surge uma dúvida inquietante. Por que uma sociedade que já domina a ciência moderna ainda sente a necessidade absoluta de realizar rituais tão exaustivos e caros? Eles dizem que a alma de quem partiu não conseguirá chegar à Paia, o mundo dos espíritos, sem a ajuda do búfalo sacrificado. Sem o ritual correto, o cadáver é considerado apenas uma pessoa doente ou tumacula. Eles continuam sendo incluídos nas conversas, os bebem café e dormem sob o mesmo teto que os vivos. Os números nos papéis custos funerários, que ultrapassam a marca de bilhões de rúpias, são apenas estatísticas para os de fora. Mas para o povo Toraja, trata-se de uma dívida de sangue e honra que deve ser paga. Esta é a versão que reside na superfície, uma tribo de montanha guardando tradições contra a modernidade. Mas, conforme avançamos para dentro das cavernas úmidas escondidas atrás da selva, descobrimos que os fatos históricos são apenas uma casca. Existem 7 grandes mistérios que os historiadores oficiais nunca conseguiram explicar totalmente. E o primeiro segredo nos levará a uma realidade muito mais perturbadora do que vocês podem imaginar. 7 mistérios sob a névoa de Tana Toraja. O primeiro segredo: a alquimia do sangue e o búfalo celestial. Para o mundo moderno, um búfalo é apenas um animal de carga. Mas em Toraja, falamos de uma criatura que detém a chave de um portal dimensional. O búfalo albino, ou Tedombonga, não é apenas um símbolo de status. Seu preço pode chegar a 1 bilhão de rúpias por um único exemplar. A lenda local afirma que o sangue derramado durante o ritual do Rambu Solo não é desperdício, mas o combustível necessário para que a alma cruze a fronteira em direção à Paia. Sem esse sacrifício, a alma estaria condenada a vagar como uma sombra faminta. Cientistas se perguntam se a frequência desses sacrifícios em massa libera algum tipo de energia captada pelo ambiente. Mas para os locais, é uma transação matemática e sagrada entre o mundo material e o espiritual. O segundo segredo: os bebês no ventre da árvore. Se você viajar até a região de Sangala, encontrará uma visão que é, ao mesmo tempo, poética e arrepiante. O Passilioen é uma árvore gigantesca que serve de túmulo para bebês que morreram antes de nascerem os primeiros dentes. Em vez de serem enterrados no solo, eles são colocados dentro de cavidades esculpidas no tronco da árvore viva e selados com fibras de palmeira. A lenda diz que a árvore se torna um segundo útero. Com o passar das décadas, o tronco cresce e fecha a abertura, engolindo o bebê de volta para a natureza. Por que árvores? Algumas teorias sugerem que os Toraja conheciam segredos botânicos sobre a preservação de energia vital que a ciência ocidental apenas começa a estudar. O terceiro segredo: a vida após o pulso, o estado de tumacula. Este é o ponto onde a lógica se quebra. O conceito de tumacula. Para o povo Toraja, a morte não ocorre quando o coração para. Alguém só é considerado morto após a conclusão do ritual fúnebre. Antes disso, o corpo é chamado de pessoa doente. Eles permanecem deitados em suas camas, são servidos com refeições simbólicas 3 vezes ao dia e os bem visitas. O que intriga os investigadores é como esses corpos não exalam o odor da decomposição por meses ou mesmo anos, usando apenas bálsamos de ervas ancestrais. Existe uma fórmula de mumificação natural que perdemos no tempo? O quarto segredo: Manene e a ressurreição da carne. A cada poucos anos, ocorre o evento mais impressionante. O Manene. As famílias abrem os caixões de seus ancestrais, retiram os corpos ressecados e os limpam. Eles trocam as roupas velhas por ternos ou vestidos novos. Embora oficialmente seja um ato de carinho,
Lendas antigas contam que, no passado, os sacerdotes tinham o poder de fazer os mortos caminharem sozinhos de volta às suas aldeias. Hoje, embora os corpos sejam carregados, a energia mística durante o processo sugere que a conexão entre o espírito e a carne nunca foi totalmente cortada. O quinto segredo: os guardiões do penhasco que nunca dormem. Nos altos nichos esculpidos em penhascos de granito estão os Tautau. Estas estátuas de madeira não são apenas decoração, são réplicas exatas do falecido, com olhos feitos de osso ou conchas que vigiam o vale. A regra é rígida. Apenas nobres que sacrificaram 24 búfalos ou mais podem ter um Tautau. Os locais acreditam que o espírito reside na estátua para proteger a linhagem. Se um Tautau for roubado, dizem que a aldeia inteira sofrerá uma maldição de fome. Eles são, literalmente, sentinelas de um exército fantasma. O sexto segredo: a geometria sagrada dos entalas Passura. Cada centímetro de uma casa Tankana é coberto pelo Passura. Ao observar de perto, os padrões de sol e cabeças de búfalo seguem uma matemática complexa. Estudos recentes sugerem que esses desenhos possuem semelhanças com fractais e estruturas encontradas no tecido do universo. Como uma tribo isolada desenvolveu um código visual tão preciso? Alguns acreditam que esses entalas são, na verdade, um sistema de escrita binário, que guarda dados astronômicos sobre a origem estelar de seus antepassados. O sétimo segredo: o labirinto de Londa e o vórtice de energia. A caverna de Londa não é apenas um cemitério, é um labirinto subterrâneo, onde os caixões em formato de barco parecem flutuar nas sombras. A temperatura lá dentro permanece constante, criando um ambiente de preservação perfeito. Relatos de visitantes falam sobre sensações magnéticas estranhas e sussurros em áreas profundas. Seria possível que a localização de Toraja esteja sobre um ponto de convergência de linhas de energia da Terra, permitindo que a consciência sobreviva além da morte física. Estes mistérios apontam para uma conclusão avassaladora. Os Toraja não veem a morte como uma escuridão, mas como uma transição técnica. O que o mundo moderno tanto teme. Eles dominam com precisão milenar. Mas o que acontece quando tentamos interpretar tudo isso sob uma luz alternativa? Vamos entrar agora na zona das hipóteses proibidas, interpretações e hipóteses. Além do véu da razão diante de rituais tão grandiosos e mistérios que desafiam a biologia, não podemos nos limitar apenas às explicações superficiais. Se olharmos para Tana Toraja através de uma lente diferente, combinando física quântica, parapsicologia e teorias de civilizações perdidas, as peças desse quebra-cabeça começam a formar um desenho muito mais inquietante. A primeira hipótese que precisamos considerar é a persistência da consciência através da memória genética. No mundo ocidental, acreditamos que a morte é um interruptor que se apaga. No entanto, em Toraja, a manutenção do corpo em casa como um tumakula pode ser uma técnica arcaica para impedir que o campo bioenergético da pessoa se disperse. Alguns teóricos sugerem que, ao manter a forma física intacta e tratá-la como viva, a família mantém um canal aberto com a consciência do falecido. Seria possível que o povo Toraja tenha descoberto que a alma não sai do corpo instantaneamente, mas precisa de um período de transição de meses ou anos para se desvincular totalmente da matéria. A segunda teoria nos leva ao campo da arqueoastronomia e civilizações antediluvianas. Como mencionamos, os telhados das casas Tankana apontam para o norte e têm formato de embarcações. A explicação oficial fala de migrantes marítimos, mas a hipótese alternativa é que essas formas representam veículos de luz ou naves espaciais de uma era em que a humanidade tinha contato com seres de outros sistemas estelares. Se o mito da escadaria Eiram de Langi for uma memória distorcida de uma tecnologia de teletransporte ou de um elevador espacial, então os rituais fúnebres de Toraja não seriam apenas folclore, mas a simulação desesperada de uma tecnologia perdida para enviar a alma de volta às estrelas. O terceiro ponto de interrogação recai sobre o sacrifício de sangue como tecnologia de energia. Por que milhares de búfalos precisam morrer? Na física, a energia não se perde, ela se transforma. A hipótese proibida aqui é que o derramamento massivo de sangue em um local geográfico específico, carregado de magnetite e minerais condutores, cria um vórtice de energia. Esse pico energético serviria como um combustível metafísico, uma espécie de catapulta para lançar a alma através do que chamamos de buracos de minhoca,
ou portais dimensionais. O custo de bilhões de rúpias não seria, portanto, uma ostentação de riqueza, mas o preço de uma passagem para garantir que o espírito não fique preso na gravidade terrestre. Além disso, temos a questão da simbiose botânica e mineral. As ervas usadas na conservação dos corpos e o calcário das cavernas de Londa podem esconder compostos químicos ainda não catalogados que suspendem a atividade celular de forma parcial. O fato de os corpos serem retirados nos rituais de Manene e parecerem integrados ao ambiente sugere que os Toraja veem o corpo humano não como lixo orgânico, mas como um receptáculo de dados biológicos que deve ser preservado a todo custo. E se a morte, da maneira como a entendemos, for apenas uma falha de percepção nossa, os Toraja parecem operar em uma frequência onde o tempo não é linear, mas circular. Para eles, o passado, os ancestrais, o presente, os vivos, e o futuro, os espíritos em Paia, coexistem no mesmo espaço físico. Eles não estão presos ao passado, eles talvez sejam os únicos que entenderam que a separação entre os mundos é uma ilusão criada pela nossa própria mente limitada. Essas hipóteses podem parecer absurdas para a ciência acadêmica, mas explicam por que, mesmo após a chegada da internet, dos smartphones e da medicina moderna, o povo das montanhas de Sulawesi se recusa a abandonar seus ritos. Eles sabem que algo acontece quando o sangue toca o chão. Eles sabem que o chocalho dos ossos nas cavernas não é apenas o vento. Eles guardam um segredo que a humanidade esqueceu há muito tempo. A morte não é um muro, é uma porta, e eles possuem a chave, o legado da Terra dos Reis. Nossa jornada por Tana Toraja nos levou além das fronteiras da lógica que costumamos aceitar. Vimos como a morte, que para a maior parte do mundo é um fim sombrio e temido, é o centro gravitacional da vida para este povo extraordinário. Dos desfiladeiros silenciosos de Londa à intensidade dos rituais de Rambu Solo, banhados por sacrifícios e uma profunda reverência, aprendemos que vida e morte são apenas as duas faces da mesma moeda. Nossa investigação prova que o que chamamos de tradição aqui é, na verdade, um sistema de filosofia sofisticado para honrar a existência humana. A grande conclusão que podemos tirar é que o povo Toraja não está preso ao passado. Pelo contrário, eles podem estar guardando a chave que a civilização moderna perdeu há muito tempo. A chave para estar em paz com a finitude. Eles nos ensinam que uma pessoa só morre de verdade, não quando seu coração para de bater, mas quando é esquecida por aqueles que a amam, ao manter os corpos em casa, ao oferecer o melhor de sua riqueza e ao realizar o ritual do Manene. Eles garantem que a corrente de afeto e a história da família nunca sejam cortadas pelo frio da sepultura. Mas será que encontramos todas as respostas? Certamente não. Ainda restam mistérios profundos escondidos nos cantos escuros das cavernas de Sulawesi. Existe realmente uma força sobrenatural capaz de manter a conexão entre alma e corpo? Ou seria tudo uma metáfora da força da memória? Uma coisa é certa, Tana Toraja será sempre um lembrete de que, sob o céu deste arquipélago, o impossível é apenas algo que ainda não foi celebrado. Saímos deste vale com um respeito muito maior por aqueles que ousam olhar nos olhos da morte sem medo. Mas não se vá ainda, pois os segredos do nosso mundo não terminam aqui. Se você achou o que acontece em Toraja impressionante, espere até ouvir sobre uma aldeia remota, onde os mortos não são enterrados em cavernas nem em árvores, mas são deixados sob uma árvore sagrada que neutraliza o odor da decomposição de forma milagrosa. Um lugar onde as regras ancestrais são ainda mais silenciosas e enigmáticas. Você está pronto para a próxima aventura? No próximo episódio, iremos para a aldeia de Tronian, em Bali, para desvendar os segredos da lendária árvore Tarumenian. Não perca! Certifique-se de clicar no botão de inscrição, ative o sino de notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos que amam história e mistério. Escreva nos comentários qual parte da tradição Toraja mais impressionou ou assustou você. Eu lerei todos os comentários. Obrigado por me acompanhar nesta investigação aqui no Crônicas Obscuras, Fatos e Segredos. Lembre-se, a história não é apenas sobre o passado, é sobre quem somos hoje. Até o próximo mistério.